Muito bem, nós queremos começar hoje uma nova série de mensagens. No final desse mês, dia 31, nós teremos a Páscoa. E a Páscoa judaica e também o dia da ressurreição do Senhor. Então, nos preparando para essa data, nós vamos trabalhar com vocês uma série de mensagens, como vocês viram aí no vídeo de abertura, uma série de mensagens intitulada Eu Sou. No Evangelho de João existem 7 expressões de Jesus falando a respeito do Eu Sou. O nosso mundo é um mundo repleto de imagens, nós somos bombardeados o tempo todo por imagens. Você na frente do seu celular, na frente do tablet, na frente de uma TV, na frente de um computador, nas ruas através de outdoors, de propagandas, nós somos bombardeados constantemente por imagens. E é interessante que há 2000 anos atrás, quando Jesus estava falando a respeito de si mesmo, falando a respeito de quem ele é, ele também se utilizou de imagens para falar a respeito de si mesmo. Então, Jesus traz ao longo do Evangelho de João 7 imagens a respeito de si. E nós vamos trabalhar isso com os irmãos, uma a cada domingo, vamos trabalhar então 4 até a Páscoa, uma mensagem na Páscoa e 2 depois da Páscoa. Iremos então durante 7 domingos, se o Senhor assim permitir, falando a respeito do Eu Sou, o que Jesus é para mim, para você e como ele se apresenta sobre as nossas vidas. E hoje eu quero falar com vocês sobre o Senhor como o pão da vida. Essa é a primeira expressão dele, eu sou o pão da vida. Evangelho de João, capítulo 6, verso de número 35, nós temos o texto que será a base para a nossa mensagem. Evangelho de João 6, 35, diz assim o texto: declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Eu quero que você leia esse texto comigo, numa voz bem audível, bem bonita, e assim você vai decorando também o texto bíblico. Vamos lá, vamos ler juntos? Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Mais uma vez, declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Para a gente entender essa frase de Jesus, eu preciso entender o contexto. O que está acontecendo aqui? O capítulo 6, não só o capítulo 6 do Evangelho de João, mas olhando para os outros evangelhos, porque todos trazem esse mesmo relato, Jesus estava no mar, perto do mar da Galileia. E ali ele recebeu uma notícia que o abalou muito. Ele recebeu a notícia de que o seu primo João Batista havia sido decapitado. Herodes pediu a cabeça de João Batista. Essa notícia abalou muito Jesus. E Jesus então quis ter um tempo a sós com os seus discípulos. Então Jesus pega um barco, porque ele tem a intenção de atravessar para o outro lado, para a região das montanhas de Golã, e ali ele quer ter um tempo a sós, ele quer orar, ele quer ter um tempo a sós com seus discípulos. Um motivo é por conta dessa notícia que ele recebeu a respeito da morte de João Batista. O outro motivo é porque ele estava cansado. Jesus também estava cansado. Diz o texto bíblico, num outro evangelho, que Jesus não tinha sequer tempo para comer. As pessoas, vendo os seus milagres, vendo as maravilhas que ele estava operando, as pessoas afluíam até ele, e ele não tinha tempo. Ele não tinha tempo sequer para comer. Então ele estava cansado. Muitas viagens, muitas tarefas, muitas pessoas para conversar, muitos milagres acontecendo, muitos ensinamentos. Jesus se esgotou. Então ele quis entrar no barco, juntamente com seus discípulos, atravessar para o outro lado do mar, para ter esse tempo a sós. Primeiro, para descansar um pouco e também para colocar a cabeça em ordem, principalmente diante daquela notícia trágica que ele recebeu da morte do seu primo João Batista. Acontece que quando Jesus chegou do outro lado,
as multidões já começaram a fluir. Quando viram que Jesus estava saindo da região onde ele estava, e indo para o outro lado, as multidões começaram a fluir para lá também. E quando Jesus desembarcou, ou seja, quando Jesus saiu do barco, chegou na praia e saiu do barco, as multidões estavam correndo pela margem do lago, do mar da Galileia, e indo na direção do ancorador onde Jesus ia parar. E quando Jesus então parou, quando ele desceu, já existia uma enorme multidão ali à espera de Jesus. Aquela multidão não estava ali porque tinha fé. Aquela multidão não estava ali porque cria em Jesus. Aquela multidão estava ali porque esperava receber algo de Jesus. Elas estavam ali de forma interesseira. Elas queriam receber algo da parte de Jesus. Elas queriam um milagre. Elas queriam um sinal. Elas queriam ser abençoadas. Então elas vão até a presença de Jesus porque é assim que elas querem. Algumas estão famintas pela palavra, elas precisam de ensino, elas precisam do ensinamento da palavra de Jesus, mas muitas estão ali porque estão enfermas. E Jesus não as trata como interesseiras, pelo contrário, Jesus olha para aquela imensa multidão e a enxerga como ovelhas sem pastor. Ele olha para aquela multidão e enxerga aquelas pessoas perdidas, pessoas que estão totalmente perdidas, como se fossem ovelhas sem pastor. E Jesus então desembarca, por mais cansado que ele estava, e por mais que ele queria ter um tempo a sós, Jesus desembarca para falar com aquelas pessoas, Jesus desembarca para ensinar aquelas pessoas, ele desembarca para tocar e curar aquelas pessoas das suas enfermidades. É para isso então que ele está ali, é para isso que o Pai enviou, e ele está ali para cuidar daquelas pessoas. Mas o dia vai caindo, as pessoas não vão embora para casa, e elas estavam ali já durante muito tempo. E Jesus então fala para os seus discípulos que eles precisavam arrumar algo para que aquelas pessoas pudessem se alimentar. Ele não poderia despedir aquelas pessoas para elas irem embora famintas. Eles precisavam dar algo de comer para aquelas pessoas. E aí nós conhecemos um pouco da história. Jesus então pede para os discípulos percorrerem e verem se tem o que comer, o que eles acham de comer. E aí um menininho com 5 pães e 2 peixes, oferece os 5 pães e 2 peixes para que Jesus pudesse então alimentar aquela multidão. Diz o texto que Jesus recebe os pães e os peixes, ele dá graças ao Senhor, ele compartilha, pede para as pessoas se assentarem, compartilha com as pessoas, e ali todos se alimentam e ficam completamente satisfeitos, e sobram 12 cestos cheios de pães e peixes, 12 cestos cheios. Quando isso acontece, Jesus então despede a multidão: é hora de vocês irem embora. Agora vocês já comeram, vocês estão satisfeitos, vocês podem ir para casa. E Jesus também olha para os discípulos e dizem: vocês podem ir para Cafarnaum. Eu quero ficar a sós, eu preciso ficar a sós. Então me deixem só. Eu quero que vocês entrem no barco, eu quero que vocês atravessem o mar, vão para Cafarnaum. Depois eu vou ao encontro de vocês, mas vão para Cafarnaum. E ele então despede a multidão e sobe ao monte para orar, ter um tempo sozinho. A multidão vai embora, os discípulos também foram embora. Jesus sobe ao monte e do alto do monte ele percebe que logo quando os discípulos começaram a navegar, eles também começaram a enfrentar uma terrível tempestade, mas não uma tempestade de água, uma tempestade de vento. Os ventos encurralados ali, tanto pela cadeia de montanhas de Golã, quanto pelas cadeias de montanha da Galileia, os ventos vieram direto ali naquele mar, e as ondas começaram a se agitar profundamente, elas começaram a bater no barco violentamente, e os discípulos perderam o controle do barco. Eles ficaram horas tentando navegar, mas sem sucesso, sendo jogados de um lado para o outro, sem sucesso, sem conseguir chegar até a praia. Foram lançados para o meio, e Jesus do alto do monte avistou os seus discípulos daquele jeito, enfrentando aquela dificuldade, e ele então desce do monte e vai na direção dos seus discípulos, caminhando por sobre as águas. E quando ele chega ali, ele entra no barco, ele acalma o mar, ele acalma também os discípulos, e depois eles seguem até Cafarnaum. Na manhã do dia seguinte, a multidão vai à procura de Jesus, afinal Jesus está ali. Se ele mandou os discípulos embora de barco,
e ele subiu a montanha para orar, Jesus está ali, na mesma região, e nós queremos de novo Jesus. Só que quando eles chegaram, eles não encontraram Jesus. Eles chegaram onde Jesus tinha ficado para orar, eles não encontraram Jesus, procuraram Jesus e não encontraram, mas perceberam que os barcos estavam no mesmo lugar, os mesmos barcos que estavam na noite anterior. Quando eles foram embora, os barcos estavam no mesmo lugar. Então Jesus não foi com nenhum dos barcos para o outro lado. Mas, cientes de que Jesus não estava ali e de que Jesus tinha mandado os seus discípulos para Cafarnaum, então eles resolveram pegar barcos e irem até Cafarnaum para encontrarem, por acaso, o Senhor, se o Senhor lá estava. E quando eles chegam lá, eles fazem uma série de perguntas para Jesus, e eu vou destacar apenas 3 perguntas. Existem várias, o texto é longo, o capítulo 6 é longo, eu não vou trabalhá-lo todo, mas eu quero destacar 3 perguntas que eles fazem para Jesus. E em cima dessas 3 perguntas eu quero ensinar e falar para você o que significa este pão da vida. Quando eles chegam até onde Jesus estava, capítulo 6, verso 25, eles perguntam para Jesus o seguinte: Mestre, quando chegaste aqui? Essa é a primeira pergunta. Mestre, quando chegaste aqui? Eles estão curiosos. Curiosos porque, se nós deixamos Jesus lá, e os discípulos foram na frente, os barcos lá estavam, Jesus não veio de barco, a pé também Jesus não veio. Sair daqui e ir até Cafarnaum é muito. Jesus também não foi a pé. E por mais que ele tivesse ido a pé, ele ainda não tinha chegado aqui. Então como é que Jesus chegou aqui? Essa era a pergunta que eles tinham. Senhor, nós vimos os barcos lá, vimos que o Senhor ficou lá, vimos que o Senhor despediu os seus discípulos, o Senhor não veio com os seus discípulos, o Senhor não veio de barco, nós gostaríamos de saber como é que o Senhor veio, como é que o Senhor chegou aqui? Mestre, como o Senhor chegou aqui? Quando o Senhor chegou aqui? A partir de que horas o Senhor está aqui? Porque nós estamos curiosos. Como? Como? Mas Jesus, diante da curiosidade daquelas pessoas, não responde a pergunta de forma objetiva. Ele não olha para aquelas pessoas dizendo assim: ele poderia ter dito, bom, vocês podem não acreditar, mas eu vim andando pelas águas. Eu vi que os discípulos estavam enfrentando uma tempestade, e eu vim andando por sobre as águas, vim até o encontro deles, entrei no barco e depois vim para Cafarnaum. Se vocês tiverem dúvida, pode perguntar para qualquer um dos discípulos aqui, eles podem confirmar isso para você. Essa seria a resposta mais objetiva, mais óbvia que Jesus poderia ter dado, mas Jesus não responde assim. No verso 26, Jesus responde: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Jesus olha para aquela multidão que está à sua procura, dizendo assim: olha, vocês não estão de fato querendo saber quando que eu cheguei aqui. A pergunta de vocês não é como que eu cheguei aqui. Vocês não estão curiosos com relação a isso. Isso para vocês é um detalhe, isso é um mínimo detalhe para vocês. Mas vocês estão aqui, vocês me procuraram porque vocês querem pão. Vocês estão atrás de mim, não porque vocês viram ontem um milagre que eu fiz. Vocês não estão atrás de mim porque vocês viram o sinal que eu fiz ontem e vocês querem mais sinais. Não, vocês não estão atrás de mim por conta disso. Vocês estão atrás de mim porque ontem vocês estavam com fome e eu fiz o milagre e vocês comeram, experimentaram do pão que eu multipliquei e vocês ficaram satisfeitos. Vocês estão atrás de comida. Vocês vieram até aqui porque vocês querem mais comida, vocês querem mais pão, vocês querem se alimentar, é isso que vocês querem. Vocês não estão de fato atrás de mim, vocês não querem a mim, e nem os milagres que eu posso fazer, vocês querem comida, é isso que vocês querem. Ou seja, Jesus confronta aquela multidão dizendo dos interesses que estão ali escondidos por detrás daquela frase ou daquela pergunta. Por detrás dessa pergunta que vocês estão fazendo, eu digo para vocês, não é a mim que vocês querem. E vocês não estão nem um pouco interessados em mim. Vocês estão interessados em comida. Vocês querem comida, pura e simplesmente isso, comida que vocês querem. E Jesus complementa essa frase, dizendo para as pessoas o seguinte: não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece
para a vida eterna, o qual o Filho do Homem lhes dará. Deus o Pai nele colocou um selo de aprovação. Jesus está dizendo para aquelas pessoas o seguinte: vocês estão atrás de comida, mas eu digo para vocês, não corram atrás de comida, não atrás dessa comida que perece, não atrás dessa comida que se estraga, mas eu quero que vocês corram atrás da comida que de fato alimenta, e que o Filho do Homem pode dar. É atrás dessa comida que vocês têm que correr, e não atrás dessa comida terrena que vocês experimentaram ontem e que vocês querem novamente hoje. Ou seja, a palavra de Jesus pode ser uma palavra dura, mas de fato é isso que aquelas pessoas precisavam ouvir. Porque elas não estavam querendo Jesus, elas não estavam correndo atrás de Jesus, elas não estavam querendo a mais de Jesus, ou conhecer mais de Jesus, ou se aprofundar mais em Jesus. Elas não estavam querendo ter vida com Jesus, serem discípulas, seguidoras de Jesus, não. O que elas queriam é encher o bucho, o que elas queriam é comida, o que elas queriam é satisfazer a fome que elas estavam. Nós temos que entender que é uma região muito pobre, uma região muito carente, e aquelas pessoas que viviam, muitas delas da pesca, algumas da agricultura, algumas da pecuária, mas muitas pessoas pobres, é a região mais pobre que temos em Israel, e aquelas pessoas estavam com fome, famintas, talvez muitas de fato não tinham pão em casa, não tinham farinha, não tinham azeite, não tinham nada, absolutamente nada, e elas correm até Jesus porque estão com fome. Mas Jesus diz para elas que elas estão correndo atrás de coisas erradas. Vocês estão correndo atrás daquilo que é terreno, vocês estão correndo atrás daquilo que é passageiro, daquilo que é supérfluo, daquilo que é superficial, vocês estão correndo atrás daquilo que de fato não alimenta. Vocês deveriam correr atrás da comida que satisfaz, do alimento que satisfaz. É disso que vocês deveriam correr atrás. Mas, queridos, não é essa a situação nos dias de hoje? Quantas pessoas hoje também estão correndo atrás de Jesus, não por conta de Jesus? Quantas pessoas estão correndo atrás de Jesus, mas por causa daquilo que Jesus pode lhes dar? Quantas igrejas estão cheias hoje, lotadas hoje, não por causa de pessoas que querem mais do Senhor, no sentido de conhecer mais o Senhor, se aprofundar mais, ter mais vida com o Senhor, intimidade com o Senhor, não estão lá para adorar, não estão ali para buscar a presença de Deus, não, estão ali pura e simplesmente atrás daquilo que o Senhor pode lhes oferecer. Quantas igrejas hoje estão lotadas de pessoas, e esse é o atrativo: venha e você será abençoado, dê e você receberá, e é uma barganha, e as pessoas são chamadas exatamente para receber mais, para ter mais, estão atrás de bênção, não estão atrás do Senhor, do dono da bênção, mas atrás da bênção que este Senhor pode dar. Quantas pessoas hoje estão assim? Eu não estou falando apenas de igreja, eu poderia me referir a muitas religiões, a muitas coisas. Eu poderia me referir, por exemplo, a pessoas que vão até um centro espírita, até um centro de macumba, ou qualquer coisa nessa direção, e vão a fazer trabalhos exatamente porque sabem que, se oferecerem algum tipo de coisa, podem ter algo em troca. Estão ali, não atrás do divino, ou atrás dos seres que estão ali, mas estão atrás daquilo que eles podem lhe dar. Se eu fizer determinado trabalho, se eu fizer determinada coisa, se eu oferecer isso ou aquilo, se eu fizer aquilo que os guias estão pedindo para mim, eu vou receber, eu vou ter. Quantas pessoas gastam o que tem e o que não tem para oferecer em troca de algo? E eu não posso falar apenas deles. Quantas igrejas evangélicas barganham também através de dinheiro? Se você der, se você ofertar, Deus vai te dar 100 vezes mais. E quantas pessoas dão o que não tem para poder receber? Barganha, compra, estão atrás daquilo que Deus pode lhes oferecer e não atrás do Senhor de fato. Pessoas que estão atrás da comida que se estraga, pessoas que estão atrás da comida que é passageira, do alimento que se come hoje e amanhã já não satisfaz mais, daquilo que pode trazer alegria e prazer para mim hoje, mas amanhã já não dá mais prazer e alegria. São pessoas que estão correndo atrás de bênçãos, correndo atrás de prazeres que o Senhor pode trazer momentaneamente às suas vidas, mas não atrás do Senhor. Então a palavra que Jesus trouxe lá atrás é uma palavra que nós precisamos ouvir também hoje,
Porque será que também não estamos correndo atrás apenas das bênçãos de Deus? Será que não estamos correndo atrás apenas daquilo que Deus pode nos dar, ao invés de termos mais ou buscarmos mais intimidade e vida com o Senhor, ter mais vida com o nosso Deus? Depois de responder isso, eles fazem uma segunda pergunta para Jesus, e essa segunda pergunta está registrada no verso 28. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? O que nós precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? A pergunta pode ser entendida da outra forma. Bom, se o Senhor está dizendo que nós devemos trabalhar pela comida eterna e não pela que se estraga, a pergunta que nós fazemos para o Senhor é: como se dá esse trabalho? Como se dá esse trabalho? O que é que nós temos então que fazer? Se existe uma comida eterna, o que nós temos que fazer para receber essa comida eterna? Qual é o nosso papel? Qual é a nossa participação? O que é que nós temos que fazer? Qual é o nosso trabalho? E Jesus então, diante dessa pergunta, aí no verso 28, verso 29, verso 28, no verso 29 ele diz: a obra de Deus é esta, crer naquele que me enviou. A obra de Deus é esta, crer naquele que Ele enviou. Jesus está dizendo para as pessoas o seguinte: vocês estão querendo trabalhar para receber algo? Vocês estão querendo trabalhar para receber? Eu digo para vocês: não é trabalhar para receber. Eu digo para vocês o seguinte: vocês têm essa comida de graça, essa comida é oferecida. Vocês não têm que trabalhar para receber. Vocês não precisam fazer algo para receber essa comida, não. Essa comida é gratuita, ela é oferecida. Você precisa apenas crer. O que se exige é apenas fé, mais nada. A mentalidade que eles tinham, a mentalidade que não só eles, mas nós temos, a mentalidade é que eu preciso fazer alguma coisa para receber algo. É a mentalidade do judeu, é a mentalidade nossa hoje. Eu preciso fazer algo para receber algo. Então, o que eu preciso fazer? O que eu tenho que fazer para ser salvo? Não é essa a pergunta que o jovem rico faz para Jesus? Mestre, o que eu preciso fazer para receber a vida eterna? O que eu tenho que fazer? Qual é o meu papel? Qual é a minha participação? O que eu preciso fazer para receber a vida eterna? É a pergunta que todos tinham. Então, o que nós precisamos fazer? Qual é o nosso papel? É a pergunta que muitas pessoas fazem hoje. Bom, o que eu preciso fazer então? Se Jesus está voltando, se o apocalipse vai acontecer, como a Baby do Brasil falou esses dias, né? Se Jesus está voltando e aí o apocalipse vai acontecer, eu preciso ser salvo. O que eu tenho que fazer para ser salvo? Qual é o meu papel? Qual é a minha função? O que compete a mim fazer para receber a salvação? Jesus está respondendo aqui: você não precisa fazer alguma coisa para receber. Você já recebeu. De que forma? Porque foi lhe dado, é oferecido, é gratuito, foi lhe dado, foi dado, oferecido para você. O que você precisa fazer é apenas crer. Não há mais nada a ser feito. Não há mais nada. Não foi isso que Jesus disse para Nicodemos? Porque Deus amou o mundo, Nicodemos, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. O que você precisa, Nicodemos? Crer. Apenas crer. Não há necessidade de mais nada. Você não tem que fazer mais nada. Não há o que eu ou você possamos fazer para receber mais. Não é: se eu for mais bonzinho, eu vou ter um lugar melhor no céu. Ou se eu for mais bonzinho, eu tenho uma garantia de entrada. Ou se eu for uma boa pessoa, ou se eu fizer boas obras. Não são boas obras. E o apóstolo Paulo deixou isso bem claro. Vocês são salvos pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não é por obras para que ninguém se glorie, porque se fosse por obras, se fosse por mérito, ok, você tem que fazer, você tem que entregar uma comida, você tem que entregar um agasalho, você tem que fazer isso, você tem que vir todo domingo à igreja, você tem que se batizar, você tem que dar o dízimo, você tem que tomar a ceia, você tem que fazer isso, fazer aquilo, ou seja, faça um monte de coisas e você recebe a salvação, mas não é isso que está na palavra.
palavra. A salvação foi nos dada, é um presente de Deus, é uma dádiva de Deus, é um favor de Deus, não é algo que eu faço para merecer, não é algo que eu entrego ao Senhor para merecer. Se eu for à igreja, ou se eu der o dízimo, ou se eu fizer isso ou aquilo, ok, isso é um complemento, não é algo que eu tenho que fazer para receber a salvação. A salvação é um presente, foi algo que Deus nos deu. A salvação não é daqui para lá, a salvação é de lá para cá. Não sou eu que faço para receber a salvação é algo que Deus fez para que nós a recebêssemos. Não é um caminho que eu abro para chegar até Deus, é o caminho que Deus abriu para chegar até nós. Não sou eu que vou até Deus, é Deus que veio até mim. Não sou eu que faço alguma coisa para ser salvo, mas é o Senhor que fez tudo para que eu pudesse ser salvo. É isso que Jesus está dizendo. Vocês estão querendo fazer algo para receber? Eu digo para vocês, não há algo que você possa fazer. Há apenas uma coisa: creia. Apenas creia. Creia naquele que lhe enviou. Creia. É isso que vocês têm que fazer. É uma atitude de fé. Eu preciso crer, vocês precisam crer. Jesus está dizendo, vocês precisam crer em mim. O Pai me enviou, eu fui enviado pelo Pai, eu cheguei a este mundo porque o Pai me mandou para cá. Eu estou aqui enviado pelo Pai. Vocês precisam crer em mim. Crer em mim. Apenas isso. Se vocês crerem em mim. Mas aí surge uma terceira pergunta. Uma pergunta dupla, por sinal. No verso 30, eles perguntam para Jesus: ok, se nós temos que crer, a única coisa que compete a nós é crer, então que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Que coisa interessante. Porque, em outras palavras, eles estão dizendo para Jesus o seguinte: ontem nós estivemos com você. Ontem nós vimos você curando muitas pessoas. Você curou muitas pessoas. E nós vimos. Ontem nós estávamos lá, éramos 12 mil. 5 mil homens, mais mulheres e crianças. Éramos 12 mil, mais ou menos, que estavam lá. E ontem nós vimos você pegar de um menino 5 pães e 2 peixes. Nós vimos você dar graças. Vimos um pouco assim. E todo mundo comeu. Tudo bem. Todo mundo comeu. Todo mundo ficou satisfeito. Nós vimos que 12 cestos cheios sobraram. Mas aquilo não é muita coisa. Pegar 5 pães e 2 peixes e alimentar 12 mil pessoas e sobrar 12 cestos, isso não é nada. É isso que eles estão dizendo para Jesus. Isso não é nada. Esse milagre não é, o milagre, não. É um milagre, é uma coisa, mas não é isso não. A pergunta que nós fazemos para o Senhor é: o que o Senhor vai fazer? Se o Senhor está querendo que a gente creia no Senhor, então, o que o Senhor vai fazer? Qual é o sinal milagroso? Sinal, milagre mesmo. Qual o milagre? Qual o sinal milagroso que o Senhor vai fazer para a gente crer? O que o Senhor vai fazer? Olha só que pergunta, queridos. Olha que pergunta. E aí eles não apenas fazem essa pergunta para Jesus, mas eles complementam dizendo no verso 30, 31, os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito, ele lhes deu a comer pão dos céus. Eles vão olhar lá para trás e dizer assim, porque tem um sinal, teve um cara que fez sinais. E os sinais que esse cara fazia, esse era o cara. O nome dele é Moisés. Os nossos antepassados conheceram Moisés. Moisés voltou para o Egito e fez sinais maravilhosos. A água transformando em sangue, rãs, piolhos, fogo caindo do céu, pedras caindo do céu, úlceras, muitas coisas, gafanhotos, muitas coisas aconteceram. Para nós não aconteceu nada, atingiu apenas os egípcios, mas para o nosso povo nada aconteceu. Mas sinais. E não só depois de tudo isso, eles saíram, atravessaram um mar a pé enxuto. Olha só, atravessaram um mar a pé enxuto.
E eu digo mais, eles estavam com sede, a água brotou da rocha, e maná caiu do céu. Durante 40 anos, eles foram alimentados por maná. Maná caiu do céu todos os dias, com exceção do sábado. Todos os dias o maná caía do céu, e eles se alimentaram desse maná durante mais de 40 anos. Nunca faltou comida. Esse é um sinal. Olha que sinal que eu quero que... Nós queremos algo grandioso também. Algo grandioso. Aí Jesus então, ouvindo essa história e vendo que eles estão tentando compará-lo com Moisés, então Jesus declara no verso 32, digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Vocês estão querendo dizer que Moisés é que deu o pão do céu? Moisés não deu o pão do céu. Quem dá o pão do céu é meu Pai. E o pão do céu é aquele que desceu do céu, é aquele que dá vida para aquele que come dele. É esse que é o verdadeiro pão do céu. O maná não é pão do céu. É algo que caiu sim, veio de forma miraculosa durante muitos dias, durante muitos anos, mas é pura e simplesmente isso, aquilo é apenas um sinal daquele que é o verdadeiro pão do céu. Não é Moisés, não foi o que ele fez, não é o maná, não é isso o que é o principal. Existe um pão do céu, verdadeiro pão do céu, que alimenta, que satisfaz, e não foi Moisés quem deu. Então quando eles ouvem essa frase de Jesus, aí no verso 34 eles dizem, Senhor, dá-nos sempre deste pão. Se o Senhor sabe então quem é este pão, se o Senhor tem este pão, dá-nos sempre deste pão. Isso me faz lembrar o quê? A conversa de Jesus com a mulher samaritana no capítulo 4. Quando Jesus está ao redor do poço, conversando com a mulher, e Jesus pede para aquela mulher, mulher, dê-me um pouco de água para beber, e ela diz, como sendo você judeu, conversa comigo que sou mulher samaritana, você não sabe que os judeus não se dão com os samaritanos? E Jesus diz para aquela mulher, mulher, se você soubesse com quem você está falando, é você quem pediria água, e eu lhe daria água viva. E a mulher diz, eu quero ver mesmo, o senhor não tem uma vasilha para tirar a água desse poço, tanto é que está pedindo água para mim, como o senhor vai me oferecer uma água? Como o Senhor pode me oferecer uma água? E Jesus diz, não é essa água que eu estou oferecendo, porque quem beber dessa água terá sede, mas quem beber da água que eu tenho para lhe dar, nunca mais terá sede. Pelo contrário, do seu interior brotarão rios de água viva. E quando Jesus fala isso, que quem beber da água nunca mais terá sede, a mulher diz, Senhor, dê-me dessa água. É a mesma expressão aqui, Senhor, dê-nos sempre deste pão. Nós queremos sempre deste pão, um pão que nos alimenta e nunca mais teremos fome. É este pão que nós queremos, dê-nos sempre deste pão. Beber água, nunca mais eu terei sede. Senhor, dê-me dessa água, sempre dessa água, eu quero dessa água. Jesus diz para aquela mulher quem é a água. Jesus diz então para essas pessoas quem é o pão. Quando eles falam, Senhor, dê-nos sempre deste pão, então Jesus diz, eu sou o pão da vida. E quem comer deste pão jamais terá fome. E quem beber da água jamais terá sede. Jesus está dizendo para aquelas pessoas o seguinte: todos nós podemos e devemos comer. Nós precisamos de comida todos os dias. Você pode até fazer jejum intermitente, mas você não vê a hora de acabar o prazo para você comer. Você provavelmente acordou hoje, talvez tenha tomado um café da manhã, não sei o que você come de manhã, não sei se você só toma um cafezinho, como eu, alguma coisa mais simples, eu não sei. Mas provavelmente você almoçou hoje e comeu bem. Almoçou. Comeu alguma coisinha à tarde, daqui a pouco você vai ali passar, pegar uma pizza e levar uma pizza para comer na sua casa. Nós comemos, queridos, todos nós comemos. Nosso corpo precisa de comida para ficar em pé. Todos nós nos alimentamos todos os dias. O nosso corpo físico precisa de comida, precisa de alimento. Mas Jesus está dizendo para aquelas pessoas, vocês estão preocupados apenas com alimento físico. E eu não estou falando de alimento físico, eu estou falando de alimento espiritual.
Não é do alimento físico que eu estou trabalhando aqui, mas é do alimento espiritual. Vocês estão atrás de algo que pode satisfazer momentaneamente. Eu estou falando de algo que pode satisfazer para todo sempre. Vocês estão querendo algo para matar a fome agora. Eu estou dizendo de algo que vai matar a fome de vocês para todo sempre. Jesus está trabalhando a espiritualidade. E muitas vezes nós precisamos de um chacoalhão nessa direção, porque nós vivemos neste mundo correndo atrás de coisas terrenas, de coisas momentâneas, de coisas que nos satisfazem agora. Nós vivemos neste mundo correndo atrás de coisas para satisfazer o nosso ego, o nosso eu, os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos prazeres agora. Nós queremos a bênção, queremos a promoção, queremos a casa, queremos o carro, queremos o namoro, queremos coisas para agora. E o Senhor está nos oferecendo coisas eternas. Ele está abrindo os nossos olhos para as coisas eternas, nos ensinando a respeito de coisas eternas. Talvez você esteja querendo o pão para agora, e o Senhor está querendo te oferecer um outro pão, o pão da vida. O pão da vida. Essa palavra é para mim e para você. Se por acaso nós estamos correndo atrás de coisas temporais e momentâneas, se nós estamos correndo atrás de pão que nos satisfaz agora, mas que amanhã já não vai satisfazer mais, se nós estamos correndo atrás de coisas que agora podem nos dar prazer e alegria, mas esse prazer e alegria vão acabar daqui a pouco. O mundo vai te oferecer, como as imagens, o mundo vai te oferecer muita coisa, e você pode, o mundo bombardeia, a mídia bombardeia, tudo, nós somos bombardeados, porque se você tiver, se você comprar, se você usar, se você experimentar, você vai ser feliz. As propagandas mostram pessoas felizes, e pessoas felizes porque estão comprando, porque estão adquirindo, porque estão usando, porque estão, é isso que traz a felicidade. Mas eu digo para você, é uma felicidade momentânea, é uma felicidade passageira. A única coisa que pode nos trazer, o único ser que pode nos dar uma felicidade eterna é o Senhor Jesus. Então, talvez essa palavra é para chamar a sua atenção, que está correndo atrás de coisas momentâneas e passageiras, enquanto existem coisas eternas que você está deixando de lado. Essa palavra talvez é para você que está na igreja, mas sente um vazio ainda. Está na igreja, participa, acha legal, o culto é legal, o louvor é legal, a palavra é legal, a ceia é diferente, as coisas são bonitas, é uma igreja legal, as pessoas são simpáticas, eu gosto daquele lugar, eu gosto de ir lá, eu gosto de estar lá, mas eu digo para você, salvação não está relacionada à igreja. Não é a igreja que te salva, não é o ambiente que te salva, não é uma palavra gostosa que te salva, não é um louvor agradável que te salva, é Jesus que te salva. E se por acaso você tem entrado domingo após domingo neste lugar, e você tem vindo aqui e participado aqui, e apenas acha que tudo isso daqui é legal, mas você sente um vazio dentro da sua vida, significa que você ainda não comeu o pão, e você precisa comer o pão. Eu não estou dizendo para você trocar de igreja, eu não estou dizendo para você trocar de religião, eu estou dizendo para você experimentar Jesus, receber Jesus, ter Jesus, receber Jesus da sua vida, porque senão o vazio vai continuar. Você vai trocar de marido, você vai trocar de carro, você vai trocar de casa, você vai trocar de roupa, mas você vai continuar infeliz, porque a felicidade não está nas coisas, a felicidade está no Senhor Jesus. Então você precisa comer do pão. Você precisa experimentar o pão, porque senão nada vai satisfazer. Nada, absolutamente nada. Talvez essa palavra seja para você que, por mais que fale assim, mas eu já experimentei Jesus, pastor. Eu já recebi Jesus na minha vida, eu tenho Jesus na minha vida, Ele é o meu Senhor e meu Salvador. Mas se você não está satisfeito, será mesmo? Porque quando eu olho para a palavra de Deus, eu tenho alguns exemplos. Um deles é o próprio apóstolo Paulo. Eu gosto quando o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, ele traz uma questão particular, ele fala de si, né? Ele está falando de si. No capítulo 4, aos Filipenses, no verso 10, ele diz assim: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, né? Mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado,
Não estou querendo falar isso para agradar vocês, não. Eu não estou falando isso porque eu esteja necessitado. Não, porque eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Outra versão diz, porque eu aprendi a estar contente em toda e qualquer circunstância. E aí ele diz assim, no verso de número 12, sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Por quê? Porque tudo eu posso naquele que me fortalece. Paulo está dizendo para mim e para você o seguinte, querido, talvez a sua vida está sendo pautada exatamente por coisas. Então, se eu fizer uma campanha de oração e receber aquilo, eu estou satisfeito, feliz. Mas se eu fizer e não receber, como eu estou triste. Se eu orar ao Senhor e Deus me der exatamente aquilo que eu estou pedindo, eu estou feliz. Mas se eu orar e o Senhor não me der, eu não sou tão feliz assim. Queridos, a nossa vida não pode ser um bem me quer e um mal me quer. Já brincaram nisso quando criança? Principalmente meninas, né? Não sei se as meninas de hoje fazem isso. Talvez, não sei se tem algum aplicativo de celular para despetalar alguma, né? Não sei. Mas, queridos, nós já brincamos muito disso. Deus me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. E tem gente assim, Deus me quer bem, Deus não me quer bem, Deus me quer bem, Deus me quer bem. Será que a nossa vida está sendo assim? Deus respondeu minha oração, estou feliz. Deus não respondeu minha oração. Não, é assim que é a nossa vida? Paulo está dizendo, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Eu posso estar numa mesa farta, eu estou feliz. Mas eu não posso ter nada para comer. Eu estou feliz, sabe por quê? Porque eu já tenho o pão da vida. Eu posso estar abastado, ter recebido muitas ofertas e eu estou, eu posso não ter recebido absolutamente nada. Porque eu já tenho o pão da vida. Eu posso estar com a roupa de marca, de grife, perfeita, mas eu posso estar com uma roupa toda rasgada. Não tanto faz, porque eu já tenho o pão da vida. Eu posso estar dirigindo o carrão do ano top, mas eu posso estar dirigindo o Poisézinho, e que não está nada, porque eu já tenho o pão da vida. Eu posso estar morando numa mansão, num condomínio fechado, mas eu posso estar morando numa casinha simples. Isso não me importa, porque eu tenho o pão da vida. É isso que Paulo está dizendo em outras palavras, é isso que Jesus está trabalhando para aquelas pessoas, e isso que Ele quer trabalhar comigo e com você. Talvez você esteja na igreja, e você já participa da igreja, e você é membro da igreja, e você já está careca de saber a respeito das coisas do Evangelho, mas o Senhor está dizendo para mim e para você, será que você está pautando a sua satisfação em coisas, ao invés de pautar a sua satisfação naquele que é o pão da vida? Porque se você já tem o pão da vida, se você já experimentou o pão da vida, o resto é? Jesus trabalhou isso. Quer um outro exemplo? Jesus trabalhou isso no Sermão da Montanha. Mateus capítulo de número 6, no finalzinho do capítulo 6 de Mateus, Jesus falando sobre a ansiedade, ele vai falar isso. Por que vocês, no verso 28, por que vocês se preocupam com roupas? Por que vocês estão se preocupando com roupas? Né? Ou se não, no verso 25, não se preocupem com a sua própria vida quanto ao comer ou beber, nem com o próprio corpo, com respeito ao que vestir. No verso de número 31, portanto não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão. Jesus está dizendo, em outras palavras aqui, queridos, busquem o pão, as demais coisas são demais. Busquem o pão, tenham o pão, se alimentem do pão, o resto é resto. O resto o Pai tranquilamente vai satisfazer as necessidades de vocês, mas se preocupem em ter o pão. É esta palavra que eu queria trazer ao seu coração. Jesus é o pão da vida. Existe a comida que se estraga, mas ao mesmo tempo Ele nos apresenta a comida que nos é oferecida e a comida que nos satisfaz. Nada mais vai satisfazer você, a não ser o Senhor Jesus. Se alimente do pão que é Jesus. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Jesus é o pão da vida.
E Ele é o pão para você, que ainda nunca comeu pão. Ele é o pão para você, que ainda tem fome. Ele é o pão para você, que talvez até tenha vindo à igreja, mas ainda está faminto. Ele é o pão para você. Ele é o pão para você que tem participado. Já na sua vida você já comeu pão, mas você está correndo ainda atrás de coisas para trazerem satisfação a você. Ele é o pão. Não é algo que você tenha que fazer. Você só tem que esticar a sua mão e pegar do pão. Você tem apenas que comer o pão. Crer naquele que o Pai enviou. Porque quem crer não morrerá, mas tem a vida eterna. Então experimente do pão, coma do pão, se satisfaça com o pão. Pai, eu quero te agradecer por essa palavra, por essa instrução que o Senhor nos traz nessa noite. Obrigado por Jesus, porque Jesus é o pão da vida. Obrigado porque podemos experimentar deste pão, podemos comer este pão. Pela fé podemos crer em Jesus e receber Jesus na nossa vida. E se alguma pessoa aqui nessa noite que ainda não te recebeu, que nessa noite Ele te receba. Que nessa noite Ele convide o Senhor para entrar na sua vida, no seu coração. Que nessa noite o Senhor entre e faça morada nesse coração. E que ele possa, ó Deus, entender que é o Senhor que satisfaz, e que ele seja satisfeito, por mais que ele não tenha tudo aquilo que ele gostaria de ter, mas ele tem o mais importante. E se existem pessoas aqui que estão ainda correndo atrás de coisas, ao invés de se alimentar do pão, que o Senhor então nos corrija, traga correção às nossas vidas, que nós possamos correr atrás do Senhor, o Senhor ser o nosso alvo, o nosso centro, que a nossa preocupação seja em nos alimentar de Ti, pura e simplesmente do Senhor, porque as demais coisas o Senhor acrescenta, as demais coisas são detalhes, mas o Senhor é o principal. Que a gente se alimente do Senhor, que a gente não venha a este lugar, eu não corra atrás do Senhor pelo aquilo que o Senhor pode nos dar, mas que a gente esteja atrás do Senhor, porque o Senhor é aquele que pode nos satisfazer. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém e amém.